Boa noite. Agora vai, Thaís? Acho que Tomara vai, que né? sim. Tô te escutando e tô te vendo agora. Então, ó, cruza os dedos. Já fiz aqui lá na Bahia. O pessoal gosta muito de terreiro, né? Enfim, já pedi para todos os santos para o negócio funcionar agora. Thaís pode se apresentar, né? Falar um pouco da sua trajetória, que eu acho que dessa vez a gente vai Sim. conseguir. Vamos então começar aí de novo, né? Bom, então me apresentando. Me chamo Thais Abá, eu sou nutricionista, especialista na área de fertilidade, gestação, pós-parto. Então, acompanho a mulher aí em todas essas fases, né? Que a gente precisa de um cuidado nutricional aí bem específico. Eu acompanho aí principalmente nessas mulheres que estão tentando engravidar há um tempo sem sucesso, seja ali de forma espontânea, seja por algum método, né, da reprodução assistida também. Então, eu sempre acompanho para a gente aumentar as chances aí delas alcançarem esse positivo, né? Cuidando desse organismo, cuidando da alimentação. Como que eu comecei a atender esse público? Falar rapidamente um pouquinho aí sobre a minha história. Eu finalizei final de faculdade, né? Eu não sabia muito bem assim que área que eu ia seguir. Eu sabia que eu queria muito atendimento, consultório. Sempre gostei dessa parte de clínica e de atendimento. Então eu sabia que eu queria isso, só não sabia muito bem a área. E aí foi quando eu descobri que eu estava grávida. Então eu finalizei a faculdade, né? Grávida da Fernanda. A Fernanda hoje já está com 11 anos de idade. Então já tá quase uma pré-adolescente. E aí, assim, final de faculdade, engravidei. E eu falei, é essa área que eu quero seguir, então, né? Até porque eu comecei a estudar mais para mim. E eu falei, esse público que eu quero atender. Assim que eu me formei, já comecei ali uma pós-graduação em pediatria e gestação. Então, assim, eu fui muito nessa área para começar ali pediatria. Então, eu comecei atendendo na área de pediatria, né? Numa clínica pediátrica e gestantes. E, enfim, fui iniciando ali os atendimentos, né? Comecei a atender na clínica e domiciliar ali em 2013. E, enfim, foi uma área, assim, que eu amei, iniciei e amei. Só que aí o que eu comecei a perceber nos meus atendimentos, né? Depois ali de uns anos de atendimento, que muita gestante chegava para mim, e então, assim, primeira consulta, gestação, sempre muitas dúvidas. E eu sempre perguntava, e aí, como é que foi, né, engravidar? Foi planejado? Não foi? Foi difícil? Não foi? Para eu entender um pouquinho essa parte ali da pré-concepção também. E muitas chegavam, assim, com as histórias de, nossa, eu tentei engravidar, assim, durante 2 anos. Tentei de forma espontânea, não consegui, fui para uma FIV. E teve um casal que eu atendi que eu não esqueço esse casal. Foi mais ou menos, acho que foi assim, 2017, 2018 que eu atendi esse casal. Já era um casal mais velho. E eles, assim, muito preocupados, né, ali na primeira consulta, para saber exatamente o que pode, o que não pode, o marido querendo saber tudo exatamente, assim, para acompanhar a esposa. E aí eles foram me contar um pouquinho da história deles, e eles falaram assim, a gente tentou engravidar durante 10 anos. E aquilo ficou assim, meu Deus. E fora, né, as outras pessoas ali que eu tinha atendido com essa dificuldade. Só que eu sempre atendia mais a gestante, então ela me contava essa história. E aí foi quando eu pensei assim, essas mulheres também precisam, né, ali da minha ajuda, precisam também desse meu cuidado. Porque, assim, ficar 5 anos, 10 anos tentando engravidar, né, é um tempo, assim, que acho que só quem passa por isso sabe realmente o peso, né, emocional, o peso físico para essa fase, para essa jornada. Então, aí que eu falei assim, não, eu quero me aprofundar nesse assunto porque eu quero ajudar essas mulheres também a conseguirem o seu positivo, né? Assim, eu amo a maternidade, assim, amei estar grávida, amei tudo. Não vejo a hora de ter meu próximo filho também, sabe? Então, assim, eu comecei a pensar muito nisso. Essas mulheres querem ter filhos, não conseguem. Então, assim, eu quero que elas sintam, né, esse amor, essa plenitude, eu quero que elas se sintam completas, assim, a família, né, a mulher, o esposo, todo mundo se sinta completo. Então, assim, nessa parte de construção da família, né. Então, acho assim, eu amo atender nessa área e eu me sinto muito completa também, assim, com cada atendimento que eu faço, sabe? Então, eu espero poder contribuir bastante também aqui na live, então, por isso também, né, ajudando aí essas mulheres que estão passando por algum processo aí de tentativa de gravidez. É bem interessante, Thaís. Você falou vários pontos de gatilho aí que são comuns, né, da história de quem passa pela dificuldade, passa pelo processo e que tem uma projeção de vitória, né? Com fé em Deus, uma projeção de vitória no futuro próximo. Isso mostra a identificação
da sua área com o seu estilo de vida, né? Para quem não me conhece, né, eu sou o Dr. Murilo Oliveira, sou especialista em reprodução humana e no decorrer da minha trajetória, né, eu consegui identificar alguns casais que chegavam até nós especialistas, né, querendo ter um filho e que por algum motivo eles acabavam se distanciando e terminando o relacionamento. Isso me fez refletir muito. Isso me fez parar para pensar o porquê que um casal que está procurando algo tão valioso, que é ter um filho, nessa busca acaba finalizando, né, uma união que é sagrada. E aí eu consegui entender que o meu foco não é simplesmente fazer as pessoas terem um filho, óbvio que faz parte do processo, mas a família ela já existe, a família ela existe antes do filho. Então uma das minhas funções é equilibrar essas potenciais divergências que podem aparecer na jornada para que essa unidade familiar fortalecida venha se fortalecer cada vez mais, cada dia mais, através do filho, que possa gerar um ambiente propício para o desenvolvimento e para o crescimento dessa família. Como dizem, né, às vezes o feitiço volta contra o feiticeiro. Eu também tive infertilidade, eu tive 1 ano e meio de tentativa sem sucesso, passei por muitas frustrações. O fator, no meu contexto, era um fator masculino, então assim, eu tive um processo de dificuldade de aceitação, alguns conflitos relacionados inclusive à masculinidade, né? A gente, quando olha retrospectivamente, a gente vê o quanto é leviano, às vezes, esse tipo de pensamento quando a gente compara com o significado de ter um filho, mas é algo que só quem está na jornada, só quem passa por isso, só quem passa pelas dificuldades, só quem tem o medo de não conseguir ter um filho sabe o que é na pele cada um desses sentimentos. Diferente da Thaís, né? Um dia eu vou chegar lá, né, na pré-adolescência, mas minha bebezinha tá com 1 ano e 3 meses e hoje eu sou o babysitter dela. Então essa noite, né, minha noite de babá aqui do lado, né? Tá de Ela olho. tá dormindo, daqui a pouco se chorar eu vou ter que deixar você aqui rapidinho, Thaís, para eu colocar para dormir de novo. Mas é algo fantástico. Já começando, Thaís, assim, a gente vai falar aqui sobre gravidez espontânea, sobre FIV, sobre nutrição, sobre dicas para aumentar as chances de gravidez, tanto na FIV como na gravidez espontânea. Mas para começar, quando é que você acha que é o momento ideal, né, para uma tentante, uma pessoa que está pensando ou está nesse processo, procurar a ajuda de um profissional, né, tanto na área da nutrição como na área médica, enfim, profissionais voltados para a fertilidade? Sim. Eu diria assim, que o ideal é assim, tá pensando em engravidar. Claro, acho que tem um fator ali que você deve comentar depois, a questão da janela, né, idade, essas coisas, mas assim, a pessoa tá pensando em engravidar. Eu acho que, pelo menos, o ideal, mundo perfeito, seria 1 ano antes, né? Pensando ali em todo o desenvolvimento dos folículos e tudo mais. Mas muitas vezes a gente não consegue ter esse planejamento. Às vezes, enfim, por motivos ali a gente não consegue ter esse planejamento e o ideal, fora esse de 1 ano, seria pelo menos ali 3 meses, que é quando a gente tem esse desenvolvimento final, né? Esse amadurecimento final ali do folículo. Então, com 3 meses, a gente consegue fazer, assim, um trabalho, né, pensando assim, nutricional, muito bom para já melhorar a qualidade desse folículo, para a gente já aumentar as chances aí, seja de uma gravidez espontânea, seja de uma FIV. E eu acho isso muito importante, né? A gente sempre bater nessa tecla assim do tempo, porque eu vejo muito assim, isso tanto mulheres assim que querem uma gravidez espontânea, mas principalmente quem busca ali um procedimento, muitas me procuram assim, já tá com a coleta marcada para daqui 10 dias. Para daqui, né, assim, 1 semana. Aí eu falo, bom, eu vou ver o que eu consigo fazer, mas não dá para fazer, assim, tanta coisa. A gente vai cuidar principalmente mais ali da transferência. Mas, assim, tudo sempre vai ser bem-vindo, né? Qualquer mudança sempre é bem-vinda, independente do tempo. Mas o ideal é que, assim, pensou em, né, buscar ali, por exemplo, vai fazer um acompanhamento para uma reprodução assistida, pensou em fazer isso, já marca um acompanhamento nutricional. Né, já marca ali para fazer em conjunto mesmo esses cuidados nutricionais com o procedimento. E, assim, pensou em engravidar, eu acho que já vale a pena, mesmo se a pessoa não... Por exemplo, eu tenho pacientes que pensam em engravidar, estão planejando em engravidar,
e vão começar as tentativas. Então, assim, o ideal seria isso, seria o mundo ideal. Mas muitas vezes as mulheres nos buscam, por quê? Porque tá com alguma dificuldade em engravidar. E aí, no início, não sabe se é a mulher, se é o homem, né? O fator ali. Mas quando começam a ter uma dificuldade, que buscam esse cuidado para pesquisar, entender o que pode fazer de melhor, enfim, por que está acontecendo. É isso que você falou, é bem interessante, porque a gente nota um comportamento das pessoas procurarem, basicamente quando estão em um processo de dificuldade, né? E eu acho que hoje a gente está numa era, numa geração que a gente está procurando cada vez mais a promoção da saúde. Então, sempre quando me perguntam, doutor, quando é que eu devo procurar um especialista, seja ele médico, seja nutricionista, seja qualquer profissional que esteja em volta desse paciente, antes do processo das tentativas? Porque a gente consegue fazer o aconselhamento adequado, a gente consegue fazer as correções adequadas, não só pensando no positivo, mas pensando na saúde desse bebê, na saúde dessa mãe, até porque as orientações nutricionais vão refletir no processo gravídico, no processo puerperal, então é algo que é fundamental sempre procurar antes. Algo que eu chamo a atenção, por exemplo, relacionado à parte médica, a valorização da parte masculina no processo, né? Às vezes, quando os casais pensam em engravidar, o que acontece? A mulher, geralmente, né, ela reduz a ingesta de bebida alcoólica, às vezes reduz a ingesta de café, meio que no conhecimento próprio, né, ela tem algumas mudanças. E o homem, geralmente, muda o quê? O parceiro geralmente muda o quê? Não muda nada. Ele continua saindo no final de semana, comendo tudo que tem para comer, fazendo ingesta de bebida alcoólica, às vezes, né, fumando, se for tabagista, porque ele acredita que, como ele ejacula e tem milhares de espermatozoides, está tudo bem com ele, né? E a gente sabe que não é assim, a gente sabe cada vez mais, graças a Deus os estudos estão evoluindo e mostrando a importância do papel masculino nesse contexto gestacional. Então, se eu pudesse dar uma dica, procurem antes. Existe um viés, né, relacionado à parte médica, porque muitos profissionais da área da reprodução acreditam que a FIV, a fertilização in vitro, é a chave do sucesso. E, na verdade, não necessariamente, né? A FIV ela é uma ferramenta para aumentar a chance de gravidez em alguns casais que, por algum motivo, a natureza colocou algum obstáculo ali, como colocou na minha trajetória. E, graças a Deus, a FIV, né, veio para suprir uma lacuna que em outros tempos talvez eu não tivesse essa possibilidade. Mas eu sempre gosto, né, de frisar que o meu objetivo é aumentar a chance de gravidez, né? Depois a gente vai avaliar qual a forma que a gente vai utilizar em conjunto, né, para que a gente consiga fazer esse aumento de chance de gravidez. Pensando em doença, né, quando é que a gente para investigar os casais? Em média, né, até 35 anos, depois de um ano de tentativa, entre 36 e 39 anos, até 6 meses de tentativa, e depois dos 40 anos, antes mesmo de iniciar o processo de tentativa. E por que a gente tem esse tempo? Porque isso está relacionado com a qualidade do óvulo. E a qualidade do óvulo é diretamente proporcional à idade da mulher. Então, quanto mais avançada a idade da mulher, menor a qualidade do óvulo e menos tempo a gente pode perder. Então, o objetivo da investigação é detectar potenciais fatores que possam influenciar negativamente na fertilidade e, baseado nisso, a gente manejar o quanto antes para que isso não impacte nas chances de gravidez. Então, esse, né, é o mantra da investigação. Volto a repetir, eu sempre sugiro vir o mais precoce possível, porque a gente fala sempre de uma média, mas nenhum paciente é uma média. Você pode ser acima da média, você pode estar na média, você pode ser abaixo da média. Eu tive paciente de 32 anos que entrou na menopausa. Então, de que adiantou ela esperar um ano para tentar engravidar, se nesse meio termo ela entrou na menopausa, e aí o tratamento para uma pessoa menopausada é óvulos doados.
Então, ela tecnicamente perdeu a oportunidade de ter filho com a própria genética. Não estou aqui para falar negativamente do processo de ovodoação, até porque permite várias possibilidades para diversos casais, mas no contexto dessa paciente, ela estava abaixo da média da idade dela. E como é que a gente detectaria isso? Se ela viesse antes de iniciar a tentativa ou se no decorrer da avaliação ginecológica de rotina, tivessem feito alguns exames simples, por exemplo, um ultrassom com contagem de folículos. Às vezes as pessoas falam, mas isso é voltado para fertilidade, só vai fazer se tem dificuldade para engravidar. Quantos ultrassons transvaginais uma mulher não faz no decorrer da sua vida entre os 20 e 30 anos? Isso é só mais um ultrassom transvaginal. A diferença é que é feito no período menstrual. Só que eu, pela experiência no contexto reprodutivo, eu posso fazer em qualquer fase do ciclo e eu já tenho uma projeção da reserva dessa paciente. Então, às vezes, uma coisa simples pode trazer clareza para a gente nesse processo reprodutivo e, mais do que isso, trazer segurança. Porque é isso que a mulher quer atualmente. A mulher hoje ela tem diversas demandas, ela quer ter o poder de decidir, né? O poder de decidir o momento certo. Sim. Trazer essa informação é muito importante. Por exemplo, você falou do exame de contagem de folículo. Eu já atendi paciente tentando engravidar e nunca tinha feito o exame de contagem de folículo. Aí você tem que fazer. Você precisa avaliar isso, né? Então, assim, é muito importante isso, delas terem a informação também, né? Porque aí elas têm informação, elas conseguem buscar melhor esse conhecimento. E é isso que você falou, passa também mais segurança, né? Não, com certeza. O aconselhamento reprodutivo como um todo, né, ele envolve todos os desejos do casal. Por exemplo, quando a gente pega uma mulher jovem, com baixa reserva ovariana, com uma baixa quantidade de óvulos no ovário, se ela engravidar espontaneamente naquele momento, quando é que ela tentaria um segundo filho se ela pensa em ter mais de um? Pelo menos 2 anos depois. A gente sabe que a reserva vai reduzindo com o tempo. Então, para essas pacientes, às vezes a gente sugere fazer o congelamento de óvulos antes de engravidar do primeiro. Porque se ela engravidar do primeiro com uma baixa reserva, existe o potencial dela talvez não conseguir o segundo filho. Então, a gente tem que pensar de uma maneira um pouco mais macro para trazer segurança para esse processo para as pacientes, né? E não ter surpresas no futuro. Thaís, fala para a gente um pouquinho. Pode falar, se quiser, pode Não, eu só ia complementar. fazer um comentário que você falou da questão da FIV, né? Assim, que é para somar, né? Para aumentar as chances ali. E eu vejo muitas vezes isso. Né, as mulheres às vezes me procuram, não na primeira, mas numa segunda, numa terceira, porque aí elas entendem que é importante mudar os hábitos também, né? Mudar tudo ali para complementar o processo, para aumentar mais ainda essas chances aí de dar certo esse procedimento. Assim, quando a gente fala de prognóstico reprodutivo, né? Quando a gente pega os piores cenários, qual seria o pior cenário, né, de uma paciente que fez FIV? Falha recorrente de implantação e abortamento de repetição. O que é falha recorrente de implantação? Quando você transfere 4 embriões em um total de 3 transferências sem sucesso. Ou quando a paciente engravida de um bom embrião, aborta, engravida e aborta. Quais são as intervenções que a gente faz que tem um maior impacto em reverter esses quadros? Mudanças no estilo de vida, né? Modificação dietética e atividade física. Outras intervenções que às vezes as pessoas valorizam mais, elas acabam tendo um ganho secundário, mas as principais são essas alterações no estilo de vida. E aí, começando um pouco, puxando a vertente para a gravidez espontânea, Thaís, fala pra gente um pouco das estratégias que você utiliza, pensando em potencializar, em melhorar a fertilidade, se é algo que é padrão ou se modifica de acordo com a fase do ciclo, como é que é para controlar essas oscilações hormonais, né, que influenciam tanto na mulher. Sim. Bom, pensando assim, em fertilidade, eu acho que a gente tem que pensar muito assim na parte que os nossos ovários, né, pensando aí na fertilidade feminina, os ovários, eles precisam de nutrientes. Então, é um órgão que precisa de nutrientes em relação tanto a macronutrientes como micronutrientes, né? Ou seja,
Quando eu falo macronutrientes, eu estou falando carboidrato, proteína, gordura, micronutrientes, vitaminas e minerais, né? E por que eu acho importante frisar muito isso? Porque hoje eu vejo muitas mulheres querendo, por exemplo, quer emagrecer para engravidar e aí faz uma dieta aleatória, uma dieta, sei lá, de Google, alguma coisa assim, ou tira da própria cabeça. E acaba muitas vezes fazendo o quê? Ou diminui muito carboidrato, isso vai impactar nessa energia aí para esses ovários, ou começa a fazer assim um jejum de 16 horas, 20 horas. Já vi gente fazendo jejum de 24 horas ali uma vez ou outra. Então, assim, o jejum é benéfico, sim, mas a gente precisa avaliar o todo. E para a mulher ali que está buscando potencializar essa fertilidade, talvez não seja tão interessante. Por quê? Porque pode causar uma deficiência nutricional. Então, se eu tiro muito carboidrato dessa mulher, dependendo ali muita gordura, ou né, acrescenta uma dieta ali rica em muita gordura, por exemplo, isso pode impactar ali na qualidade nesses óvulos por conta de um desequilíbrio mesmo, né? Assim, desses macronutrientes e uma deficiência de vitaminas e minerais. Então, a gente tem que pensar... E aí, por exemplo, quando a gente começa a ter muita deficiência, isso pode favorecer até um envelhecimento ovariano precoce, né? Porque eu não tenho nutriente ali, eu não tenho energia para esses ovários. Então, eu preciso sempre pensar nisso. Eu preciso nutrir essa mulher para esses folículos terem qualidade, né? Para eles terem esses nutrientes aí. E quando eu penso, por exemplo, até nesse equilíbrio dos macronutrientes, eu preciso pensar em equilíbrio porque eu também não posso ter um excesso. Exemplo, se eu tenho um excesso, às vezes essa mulher está com sobrepeso, com obesidade, por exemplo. E se eu tenho um sobrepeso, uma obesidade, eu já diminuo a chance de gravidez, né? De sucesso aí em gestar. Então, eu preciso cuidar aí desse estado nutricional dessa mulher. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, então assim, o sobrepeso, a obesidade pode interferir, vai ter mais processo inflamatório nesse organismo, então isso vai dificultar o sucesso dessa gravidez. Mas eu tenho uma mulher também ali com um percentual de gordura muito baixo, então assim, para a mulher, né, abaixo de 18, abaixo de 19, eu posso ter também um impacto na fertilidade por conta, às vezes, de alguma alteração, né, de produção de hormônios, enfim. Então, a gente precisa ter isso muito em equilíbrio e não sair fazendo... Então, assim, a primeira coisa é não sair fazendo dieta sozinha, né, qualquer dieta ali por conta própria. Então, assim, pensando nisso, e aí pensando até nessa questão do ciclo menstrual, por exemplo, a gente tem que pensar sempre assim, dividir o ciclo, né? Eu sempre gosto de explicar isso para as minhas pacientes, que a primeira coisa, ela precisa conhecer o ciclo menstrual dela. Se for pensando de forma espontânea, ela precisa conhecer esse ciclo menstrual. Então, ela precisa saber quando é a fase folicular, quando que é o período ovulatório, quando que é a fase lútea dela. E aí, ela sabendo isso, eu explicando isso para ela, a gente vai pensar em estratégias. Por quê? Porque na fase folicular, eu vou querer ali cuidar desse folículo, né? Eu quero que tenha ali uma ovulação, eu quero que tenha uma boa qualidade esse folículo que vai ovular. Na fase lútea, eu vou pensar muito nesse endométrio. Vou pensar na produção de progesterona, né? Então, precisa ser avaliado como é que tá a progesterona dessa mulher, porque se a progesterona estiver baixa, essa gestação não vai evoluir. Então, assim, isso precisa, né, ser acompanhado. E, assim, a nutrição pode ajudar com algumas estratégias. Dar um exemplo. Por exemplo, assim, quando às vezes eu gosto de colocar, por exemplo, alguns chás. A gente tem o chá de tomilho, que ajuda muito na questão da progesterona. Às vezes o ciclo das sementes, que dá pra gente utilizar também. Depois a gente entra na parte dos suplementos. Mas assim, a gente tentar sempre ver estratégias de acordo com a fase do ciclo menstrual. Mas assim, pensando também num padrão alimentar, a gente sempre tem que pensar assim, claro, individualizar. Quem é a minha paciente? Né? Qual que é o histórico dela? Enfim, como que tá a saúde dela? Como é que tá o organismo dela? Então, tem alguns pilares que eu sempre acompanho ali nas consultas. A alimentação, a questão do sono, a questão de estresse, contato com toxinas ambientais, imunidade. Então, assim, são alguns pilares que eu sempre acompanho ali, sempre busco saber intestino, né? Como é que tá essa saúde intestinal também. Então, assim, isso eu sempre vou estar levando em consideração, individualizando, mas o padrão, assim, que a gente tem melhor ali para uma padrão alimentar, né? Mais voltado ali para a fertilidade, seria uma dieta de padrão mediterrâneo, né? Então, assim, o que
seria mais ou menos, para a gente ter uma ideia, até colocando mais para nossa alimentação, né? Para os alimentos que a gente tem para nossa rotina. É uma dieta assim básica, que a base dela são as frutas, são os vegetais. Isso, a maioria das pessoas hoje em dia tem dificuldade em comer a quantidade que realmente precisa. Então, assim, a maioria das pessoas não consome 2 a 3 frutas ao dia, não consome os vegetais no almoço e no jantar. Então, assim, isso é uma coisa que eu bato muito na tecla com as minhas pacientes, porque elas chegam sempre fazendo lanche noturno. Então, ok, prefere o lanche? Então a gente vai fazer um sanduíche, coloca uma salada, recheia esse sanduíche, mas a gente precisa aumentar o consumo desses vegetais. Então, assim, as frutas, os vegetais, fruta que dá para comer com casca, come com casca, né? Então, a gente vai ter mais fibra ali também. Então, a gente ter essa base desses alimentos, tentar achar alguma forma de acrescentar mais desses alimentos na rotina, isso é muito importante. Porque a gente vai ter mais fibra, a gente vai ter mais fitoquímicos, a gente vai ter mais das vitaminas e minerais que a gente precisa para nutrir lá os nossos ovários. Então, isso precisa fazer parte aí da rotina. Entre as castanhas também, então colocar as oleaginosas, né? Castanha de caju, amêndoas, nozes, enfim, coloca nos lanches ali junto com alguma fruta. Então a gente acrescentar isso também, esse tipo de gordura, né? O abacate, o azeite, que são gorduras saudáveis ali para o nosso organismo. Mais carne branca também, então o peixe, o frango, o ovo, diminuir um pouco a carne vermelha. Diminuir os ultraprocessados, ter o consumo moderado, né, ali controlado de açúcar. Então, muitas vezes a gente vê assim, pela rotina das pessoas, né, hoje em dia as pessoas têm a rotina muito corrida. Então, assim, querem tudo prático. Então, eu vejo assim, porque quando eu vou fazer a dieta, eu sempre pergunto para paciente, né, posso colocar uma receita? Como é que é a sua rotina? Então, eu sempre busco saber para eu fazer a dieta ali da paciente para ficar realmente a cara dela, né? E aí já tem algumas que falam assim, não, pelo amor de Deus, eu não quero receita, eu quero tudo um pouco pronto, ali só para eu levar, sair, pronto. E aí, assim, dá para fazer? Dá. Só, né? Geralmente a gente vai, sei lá, vai para um iogurte, vai para as frutas, vai para umas coisas práticas, assim. Mas algumas pessoas querem ir para os pacotes de uns biscoitos que não são tão interessantes para fazer parte da rotina, né? Para estar ali diariamente. Não são alimentos que vão contribuir tanto ali para a saúde reprodutiva. Então a gente tem que, assim, ok, a gente coloca algumas coisas prontas, mas busca melhores opções daquilo. Então, assim, tentar contornar, né, essa alimentação para a rotina que a pessoa realmente vai conseguir seguir. Porque, assim, tem aquela dieta aí que é a ideal, então assim, dá para fazer uma dieta perfeita para a pessoa seguir, mas se ela não seguir, não adianta de nada. Então, ela tem que conseguir seguir a dieta. Então, eu sempre tento trazer essa base da dieta mediterrânea para a pessoa, mas dentro da rotina dela, dentro das queixas também que ela tem, dentro ali do que eu preciso trabalhar no organismo dela, né, as deficiências que ela tem. Também. Então, por exemplo, a gente pode utilizar, às vezes, as frutas. As pessoas ficam muito... Hoje mesmo, atende uma paciente e toda fruta que ela falava que comia era só a banana. Então, era banana no café da manhã, no lanche. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, vamos colocar uma fruta com mais vitamina C. Ó, laranja, vai o kiwi, sabe? Vai uma mexerica, vai mudando. Vamos colocar outras frutas, mamão, enfim. Mas vamos variar, porque isso, por exemplo, vitamina C é um ótimo antioxidante, né? Então, assim, isso é muito bom para a saúde ali ovariana também. Então, a gente ter um rodízio também, não ficar na mesmice. Isso é muito importante. E isso vale também para os homens. Então, os homens também precisam, né? Dessa base de dieta também. Consumir bastante vegetais, as frutas, os cereais integrais. Então, a gente pode colocar os grãos integrais, põe uma quinoa, põe, por exemplo, pensando até em tubérculo, né? Batata, mandioca. Eu gosto bastante de colocar. E a gente sempre tentar pensar isso. Sempre dar preferência para o alimento, né? Eu acho que isso é muito importante também. Ao invés de a gente ficar só pensando, sei lá, numa tapioca, na farinha de mandioca, vamos consumir uma mandioca. Né? Então, assim, a gente tentar dar sempre preferência para o alimento in natura e não para o processado dele. Isso também eu acho muito importante, pensando aí na alimentação, né? No contexto todo, pensando na saúde reprodutiva. Uma coisa interessante que você falou e que a Mari perguntou aqui, né? Dá para emagrecer, né? Dá para fazer uma dieta pré-concepcional e tentar emagrecer um pouco também. O que eu costumo falar? Recentemente, na verdade tem uns 2 meses, eu fiz uma live com uma colega nutróloga sobre os bebês Ozempic. Foi quando saiu essa matéria que estavam vindo um boom de bebês nascidos
após, né, o uso de Ozempic. De fato, assim, a obesidade, né, ela influencia negativamente na fertilidade, e aí talvez essas pessoas que estavam perdendo peso, né, recuperaram um pouco desse potencial, utilizando medicação para controle de emagrecimento. Mas eu afirmo categoricamente que uma perda acelerada de peso, né, gera um catabolismo intenso, e isso é prejudicial para a fertilidade, para a saúde reprodutiva e para gestação. Então, se a paciente, né, quiser fazer um programa de perda de peso mais intenso, depois, quando estabilizar, iniciar o processo de tentativa, é uma possibilidade, mas seguir uma dieta saudável, compatível com as necessidades nutricionais, naturalmente, o que eu vejo das minhas pacientes é que elas perdem peso. Né? Sim. É que elas perdem Mudança peso. na qualidade, né? Esses Pois cuidados. pois é. Então, invariavelmente, só seguir, né, as orientações com foco em valorizar a fertilidade já vai fazer você perder peso controlado. Eu digo isso muito para as minhas pacientes. Às vezes, o emagrecimento provável seja uma consequência, porque a gente vai ajustar e talvez você tenha, assim, o emagrecimento de forma controlada, saudável, né? E como consequência. A Nanda Coimbra falou aqui que já ia marcar um Nutri pro marido dela, então ela já entendeu a mensagem, né? A gente precisa de bons espermatozoides nesse processo, né? A gente não precisa somente, isoladamente, de um bom óvulo. O embrião, ele é formado da soma dos dois. Se não tiver um bom espermatozoide, não vai funcionar. Já chamando a atenção, por exemplo, o que eu vejo na prática, né? O espermograma. As pessoas acreditam que ter um espermograma normal é um atestado de fertilidade, e não é. O espermograma é uma ferramenta para a gente entender a fertilidade masculina e, a partir daí, definir como é que a gente vai aprofundar na investigação. Por exemplo, existe um exame chamado espermograma com capacitação, ou TPS, teste de prognóstico seminal. Qual a ideia? O espermograma tradicional, ele avalia, né, parâmetros relativamente estáticos, concentração, motilidade, vitalidade. Só que na mulher, dentro do organismo da mulher, o espermatozoide sobe pelo colo do útero, aí tem um muco cervical, sobe pelo útero, atravessa a trompa, encontra uma série de barreiras. E fazer esse espermograma com capacitação, ou TPS, são sinônimos. Laboratorialmente, esse sêmen é processado e é avaliado a concentração de espermatozoides que teriam um potencial maior de chegar na trompa. Então, isso reflete muito a fertilidade. Essa semana eu atendi um paciente que ele fez o espermograma com capacitação, né? Os parâmetros estáticos estavam todos normais, mas quando foi ver o recuperado pós-processamento, tudo abaixo do esperado. E tecnicamente chegaram para mim já depois de passar por outros colegas e não tinha um fator de infertilidade. E quando não se tem um fator de infertilidade, a culpa está em quem? Em quem é que está o sentimento de culpa? Geralmente é na mulher. Geralmente, socialmente, ela já carrega o peso da dificuldade de conseguir, né? Então, além de você não ter um foco, você acaba atribuindo, mesmo que indiretamente, a culpa erroneamente a uma pessoa, né? Isso é algo que é muito sério, né? E quando a gente encontra o fator masculino, a gente consegue enxergar que existe uma maior adesão. Então, assim, não, tá tudo normal com o espermograma. Então, se tá normal, eu vou continuar a minha vida normal sem mudar nada, né? Por mais que a gente explique sobre qualidade, tudo, enfim. Mas quando você encontra uma alteração, opa, peraí, então, né? Bora melhorar esse negócio aí, porque tem alguma coisa que não tá funcionando, a culpa sou eu, mas, enfim, né? Acaba tendo uma adesão um pouco maior dessa parte masculina. Sim, e eu vejo muitas vezes, por exemplo, acontece isso. Tô já na 4ª consulta com a mulher, e aí às vezes eu começo a perguntar, e o seu marido, né, também tá assim? Ele ainda não fez nenhum exame, nem exame de sangue, sabe? Não fez nada, não sabe nada, como tá nada. Aí eu, não, por favor, ele tem que acompanhar também tem que fazer os exames, também tem que se cuidar. Então, realmente é isso, né? Vai muito em cima só da mulher, em qualquer momento, né?
E então acho que é importante mesmo trazer essa consciência para as mulheres, que o marido tem que acompanhar também, tem que fazer esse acompanhamento também em conjunto. Outra coisa que você falou bem interessante foi da saúde intestinal, né? Isso é algo que é pouco valorizado, né? É mais valorizado pelos profissionais da área da nutrição, mas do ponto de vista médico é pouco valorizado, mas isso está intimamente relacionado com o potencial de absorção, né? Não adianta de nada, às vezes, você ter uma boa alimentação se você tem um baixo poder de absorção. Isso vale também para suplementos, de que adianta, né? Às vezes a pessoa tomar 10, 12, 13 comprimidos aí diferentes por dia e aí não tem uma absorção, né? O que a gente fala é que a pessoa tem um cocô rico, né? Rico de nutrientes e minerais, porque a absorção foi assim praticamente zero pela competitividade, pela ausência de saúde intestinal. O que você usa como estratégia para melhorar essa microbiota, melhorar esse contexto de absorção? Uhum. Assim, pensando nessa saúde intestinal, é muito isso, né? Só para complementar. As pessoas acham, assim, que o intestino é muito, realmente, assim, função de excreção, né? Se eu faço cocô todos os dias, tá ótimo e tá saudável. Só que, assim, a gente tem que pensar que o intestino, ele é mais do que isso, né? Tem essa questão da absorção, tem produção, né, hormonal, neurotransmissores, produção de vitaminas também, que acontecem no intestino. Então, a gente precisa ter essa boa saúde intestinal. Quando a gente também não tem essa boa saúde intestinal, pensando assim, vou explicar que aí eu vou responder também essa pergunta. Pensando assim, no intestino, né, a nossa barreira intestinal, né, a gente tem vilosidades, então, né, como se fosse dessa forma. Dependendo ali do que a gente está comendo, dependendo se utiliza muito medicamento, sabe? Aquela pessoa que tem dor de cabeça o tempo todo, utiliza medicamento todos os dias, ou, por exemplo, mulher tem muita cólica, né? Usa em excesso medicamento. Estresse influencia também, o emocional influencia. Então, dependendo de como é que tá, assim é para estar a nossa barreira intestinal, né? Porque o nosso intestino ele vai filtrar o que vai entrar e o que não vai. Dependendo ali, ele começa a se abrir, então começa a aumentar essa barreira e não começa a ter essa filtração. Também, isso vai aumentando esse processo inflamatório, a gente começa a ter consequências, sintomas ali no nosso organismo. Então, assim, pensando em melhorar essa saúde intestinal, até pra gente ter essa boa absorção do que eu tô comendo, do que eu tô usando de suplemento, eu preciso pensar nessa alimentação, seria assim, o principal nessa dieta mais clean mesmo, né? Então, uma dieta com menos aditivos químicos, ou seja, uma dieta menos de ultraprocessados. Tanto a dieta, pensando, por exemplo, bebida alcoólica prejudica muito a nossa microbiota intestinal, né? O açúcar, refrigerante, esses alimentos corante. Então, assim, a gente pensar muito nisso. Uma alimentação bem clean mesmo, para a gente melhorar essa microbiota intestinal. E aí eu penso sempre assim, às vezes as pessoas já querem, assim, se fala muito, né, em microbiota, e aí as pessoas já querem, assim, já chega a paciente e fala assim, eu já entrei com probiótico, já tô tomando probiótico para o meu intestino. Mas às vezes, assim, o probiótico é um a mais ali que pode ter, não necessariamente vai ter. Então, assim, não adianta, é isso que você falou, né, vai suplementando, mas às vezes não mudou nada. Então, assim, não adianta entrar com probiótico, a alimentação tá junk ali e às vezes não vai ter o efeito que a gente gostaria. Então, assim, a primeira coisa para cuidar dessa microbiota seria principalmente a alimentação, né? Ter essa alimentação ali, mais esse padrão até que eu comentei, para a gente já começar a melhorar isso e a gente começar a ter essa melhor absorção. E aí sempre avaliar, né, o funcionamento intestinal, querendo ou não é uma referência ali para a gente também ter uma ideia. Então, assim, funcionamento, né, tá diário ou não, tem dificuldade ou não, é ressecado, como é que tá a consistência, pra gente ir avaliando isso também, né? Se tem distensão abdominal, fica muito estufada, então são alguns parâmetros pra gente ir avaliando também. Como é que é a sua prática, Thaís, relacionada à questão da suplementação? Por que eu pergunto isso, né? Eu vejo hoje pessoas com uma resistência muito grande a mudar talvez os hábitos, mas elas querem procurar comprimidos milagrosos que vão fazer elas engravidarem. Então, às vezes, elas valorizam mais quando a gente foca em suplementos do que necessariamente na qualidade dos alimentos.
Como é que é a sua prática? Como é que você lida com isso no dia a dia? Uhum. Bom, assim, a base, sempre que eu converso com os meus pacientes, realmente é mudar o padrão alimentar. Eu foco muito, assim, nessa parte da dieta. Mas, no geral, eu também acabo passando alguns suplementos, dependendo ali do caso como tá a paciente. Eu falo, primeiro assim, passo uma coisa ou outra pra gente iniciar, mas a base é a alimentação. Dependendo se a pessoa já tem uma base boa, né, de rotina, de padrão alimentar, eu já ajusto os suplementos ali, porque a gente vai só fazer pequenos ajustes na alimentação, ou seja, ela já está preparada até para receber esses suplementos. Então, assim, depende muito do caso, né? De como que essa pessoa chegou para mim. Para eu ver assim, não, ela tá, igual você falou, senão vai sair tudo ali no cocô e a pessoa não vai absorver nada. Então, assim, eu não vou passar uma fórmula que às vezes a pessoa. Então, muitas vezes eu passo coisa manipulada, né? Suplemento manipulado. A pessoa vai gastar um dinheiro ali para fazer aquela suplementação e não vai ter absorção nenhuma. Então, assim, primeiro mudar a alimentação para ela ter essa absorção mesmo, e o suplemento entra para potencializar, porque tem muita coisa também que às vezes na alimentação a gente precisa, né, principalmente nesses casos de fertilidade, a gente precisa de uma dosagem maior, que na alimentação ela ou não vai comer mesmo porque ali aquela quantidade para ela é muito, ela não gosta tanto, vai fazer o esforço dela, mas às vezes a gente vai precisar aumentar ali na alimentação. Por exemplo, pensei aqui agora, nesse exemplo, ômega 3, a gente consegue nos peixes, mas não é aquela pessoa, a pessoa não come peixe todos os dias, dependendo do peixe, né, tem maior risco ali, maior quantidade de mercúrio. Então, a suplementação às vezes também entra para... A suplementação, na verdade, sempre vai entrar para complementar, vai ser o a mais. Eu preciso ter alimentação, mas às vezes a gente não consegue tudo ali na quantidade que a gente quer para aquele caso, só com a alimentação. Então, a gente soma. Não adianta também a pessoa não fazer nada da alimentação e querer só a suplementação, porque não vai fazer milagre. Não vai funcionar aquele suplemento. Não vai... Igual alimentos milagrosos, né? Não existem também os alimentos milagrosos. É um conjunto. Então, o suplemento é um conjunto, a alimentação é um conjunto. É a gente entender isso, que é um contexto. Isso é bem interessante, né? Assim, tem diversos suplementos que enfim, né, que têm sido associados em estudos com doenças específicas, endometriose, síndrome dos ovários policísticos, né, que auxiliam no processo ovulatório, reduzem a inflamação, mas de fato o comportamento alimentar é o que faz a principal diferença. E o meu conceito de suplemento é similar ao seu, né? De fato, o suplemento ele vem para complementar, ele é um plus daquilo que a dieta ou padrão alimentar da paciente não consegue suprir, ou fazer alguma sobrecarga transitória para trazer um benefício. Então, por exemplo, pacientes às vezes pré-FIV que a gente quer dar uma desinflamada, né? A gente usa uma dose um pouco mais elevada, às vezes, de resveratrol, de coenzima Q10, o próprio ômega 3, N-acetilcisteína, né? Para tentar reduzir transitoriamente essa inflamação e melhorar o resultado. Mas utilizar isso a longo prazo é algo que não é benéfico, é prejudicial à saúde. Existem alguns suplementos que eles são mais voltados, por exemplo, para a primeira fase do ciclo e não para a segunda. Está associado a eventos adversos na gravidez. Então, também existe o momento certo de utilizar. Tem alguns suplementos que já são voltados, né, por exemplo, para uma transferência embrionária e não necessariamente teria benefício naquele momento de estimulação ovariana. Tem outros que estão relacionados com endométrio, né, com a proliferação endometrial, então não tem benefício depois da ovulação. Então é uma série de manejos que a gente faz, né, com os pacientes, pensando sempre em extrair o máximo do potencial em cada fase. Eu costumo falar, né, que existem janelas de fertilidade nas mulheres e nos casais como um todo. Essa foi a maneira didática que eu consegui enxergar essa questão da fertilidade. Então, existe aquele período da vida da mulher em que a fertilidade ela está no ápice, que às vezes até utilizando dispositivo intrauterino, anticoncepcional, o casal engravida, né? Depois, existe uma queda progressiva da fertilidade com o passar do tempo.
Passou-se essa janela de ápice, vem uma nova janela que, para conseguir engravidar, basta não evitar. Depois disso, vem uma nova janela em que a gente precisa de pequenos ganhos para que a gente consiga aumentar a chance de gravidez. Aí talvez a melhoria no hábito pode dar aquele pequeno ganho que seria suficiente para a paciente engravidar espontaneamente. Passou-se um pouco mais de tempo, talvez aquela mulher, aquele casal precise de uma FIV para ter boas chances de gravidez. Passou a janela da fertilidade da FIV, ovorrecepção. Passou a janela da fertilidade da ovorrecepção. Às vezes a pessoa não consegue mais gerar um filho e pode precisar recorrer à adoção para atingir a maternidade, né, e a paternidade. E aí eu costumo falar também que a gente não consegue definir um padrão específico antes de uma avaliação para todo mundo. Por exemplo, eu citei aqui na live de uma paciente minha que entrou na menopausa aos 32 anos. Todas essas janelas de fertilidade no contexto dela foi precoce. Aos 32 anos, na menopausa, ela só vai conseguir engravidar através de óvulos doados. Então, a FIV com óvulos próprios não vai resolver. Talvez a questão nutricional, a acupuntura, atividade física não vai fazer ela engravidar. Não tiro a importância da nutrição no contexto como um todo, mas talvez só melhorando os hábitos ela não engravide, né? Então, a gente tem que respeitar muito essas janelas. E aí a gente, seguindo um pouco mais adiante, o que você muda, Thaís, quando você recebe pacientes que estão em planejamento de FIV? Na verdade, indo um pouco antes, Matheus Beleza, o colega parceiro aí, obstetra, o colega da Fetal, bem-vindo, viu? Kátia, Pri, Stephanie, aqui tá cheio de gente importante, viu, Thaís? Doutora Lidiane tá aí também, Eliane lá da clínica, teve assim, só fazendo uma descontração, né? Eu tava trocando de roupa, né? Colocando a camisa do centro cirúrgico. Aí uma colega falou assim pra mim, Thaís, falou: doutor, sua filha é sua cara e a barriga também. Eu falei: meu Deus do céu. E olha que eu perdi uns 10 quilos aí uns meses atrás. Eu vi a Eliane aqui, eu lembrei. Maria Fernanda, gineco, bem-vinda, viu? Tem muita gente legal aí. Mas me conta aí, Thaís, quando um paciente chega e que já tem um planejamento de FIV, quando é que você gosta que esse paciente chegue para você em uma primeira vez? Qual o tempo que você gosta, né, de manejar esse paciente antes de falar assim, doutor, tá aqui, o máximo que a nutrição poderia entregar, eu fiz? Bom, eu diria assim, uns 3 meses antes, né? Mas às vezes isso não é possível ali realmente na realidade. Então eu acho assim, procurou já fazer o acompanhamento, já tá buscando mesmo ali o profissional especializado no procedimento, enfim, já é isso que decidiu, né? Já vamos então continuar começar esse acompanhamento para cuidar. Mas, assim, eu gosto de também fazer o acompanhamento, pelo menos assim, antes de começar os medicamentos, né? Pra gente ter mais tempo ali. Até porque, assim, por exemplo, vou dar o exemplo, assim, de um suplemento, tá? A gente falou dos suplementos, da geleia real. A geleia real é muito boa ali para aumentar esse recrutamento folicular. Mas eu não posso utilizar ela alguns dias antes já da coleta, porque senão eu posso ter uma hiperestimulação, então vou acabar estragando esse processo. Então, assim, quando a pessoa chega antes, né, de iniciar, já tá fazendo esse acompanhamento, já tá sabendo ali que vai fazer mesmo o procedimento, antes de começar a utilizar os medicamentos, já seria interessante a gente já tá cuidando disso, né? Como eu falei assim, o tempo que a gente cuidar vai ser bom, mas assim, não me chega com uma semana para fazer essa coleta, né? Então, assim, o ideal, 3 meses. Não deu, tudo bem. Procurou o profissional, né, que vai fazer FIV, então já procura a nutricionista também. Por exemplo, hoje mesmo, né, entrou uma pessoa em contato que vai fazer a FIV, vai começar o procedimento segunda semana, terceira semana ali de dezembro. Não é 3 meses antes, mas é um tempo que eu consigo, com certeza, fazer alguma coisa, né? Eu consigo melhorar. Então, assim, vamos dizer aí, tem 1 mês, então dá pra gente cuidar
desses folículos, dá para a gente preparar esse organismo, tanto ali para a FIV como para, dando certo, seguir na gestação, né? Então, assim, esse preparo para a FIV é também fazendo com que tenha menos complicações ali na gestação, que a gente tenha uma gestação mais saudável, enfim, com menos riscos ali também. Então, eu diria assim, pensou, já está investigando, já seria interessante já começar o acompanhamento para a gente cuidar, né? Então, assim, antes ali dos medicamentos, para a gente já começar a fazer esse cuidado por fase, né? Então, assim, pensando nisso, né? Assim, já começou, vai começar medicamento, já sabe a data, mas como é que vai ser, né? O médico já explicou tudo. Então, assim, a gente já sabe, já tem exatamente, assim, também um cronograma para seguir, né? Assim, da alimentação, as estratégias para a gente acrescentar, tanto ali, né, na fase da coleta, depois para transferência também. Então, como você falou, né? Ali pensando, né, naquele óvulo, depois pensando ali naquele endométrio também, depois para o sucesso ali da gestação, porque depois a gente pensa na placentação. Então, assim, é um momento que começa e o cuidado, assim, só continua. Então, tem que ter esse olhar ali para essas fases, né, que acontecem. Que eu acho, Thaís? Assim, eu acho que tem como a gente manejar assim, né? Tem como a gente compartilhar um tempo maior para o benefício da paciente, do casal como um todo. Eu sempre gosto de conversar com a equipe multi, porque meu objetivo ele não é somente fazer mais um tratamento, né? Se for para somente fazer um tratamento, tá tudo bem, né? A gente pode fazer, mas não é o que a gente se propõe. A nossa proposta é sempre tentar extrair o máximo do potencial de cada casal. E a gente só vai conseguir extrair o máximo do potencial de cada casal se a gente conseguir utilizar o máximo das ferramentas que a gente tem disponível, né? Atividade física regular, fazer um acompanhamento nutricional adequado, fazer acupuntura, associar à medicina chinesa, que traz um potencial ganho, né, significativo para a gente também nesse processo. E se não for um paciente, por exemplo, oncológico, que você está num contexto de emergência, eu acho que é pactuado. Recentemente, por exemplo, eu tinha uma paciente que estava numa ansiedade para transferir agora no meados de dezembro, quando ela foi no colega, né, para fazer avaliação nutricional. Eu recebi uma ligação e falou, a paciente está assim, assim, assado, está inflamado, está com esse parâmetro um pouco fora do habitual. Tem a possibilidade da gente postergar um pouco, manejar um pouco mais isso antes da transferência? Ou não tem possibilidade? Não, a gente vai postergar. A não ser que ela queira pegar o embriãozinho dela, né, e, enfim, né, perder algo que é tão precioso. Eu não gosto nem de falar, né, porque dói no coração que eu participei disso. Eu vi o meu embrião e vejo o resultado hoje. Então, assim, tranquilamente, na mesma hora, liguei para a paciente, conversei, expliquei, pactuei e tá tudo bem, né? A gente vai postergar para extrair o máximo do benefício, né, do acompanhamento proposto. Sim. Um mês. Uma ansiedade da idade também, né? Mas às vezes é melhor esperar um pouquinho para cuidar disso para fazer. Pois é. Então, às vezes é melhor ter um pouco mais de qualidade e, a depender do contexto, esperar não vai nem 1, 2, 3 meses, não necessariamente vai prejudicar o potencial reprodutivo, né? Então, é uma coisa que deve ser sempre avaliado. Agora, assim, também eu avalio se a pessoa tem perfil e está decidida a seguir. Porque, às vezes, a pessoa vai não segue nada e você vai perder tempo, né? Tem pessoas também que têm limitações relacionadas a seguir dietas. Então, talvez essa pessoa fazer um pacto para que ela siga por 1 mês seja, né, melhor do que nada, né? Então, assim, com 1 mês, às vezes, de mudança, sendo algo intensivo, sendo algo, né, que seja respeitado, a gente já consegue ter algum ganho. 3 meses, talvez, é o melhor custo-benefício que eu enxergo, né? Porque, querendo ou não, acaba sendo um período um pouco restritivo, a pessoa às vezes abre mão de alimentos não saudáveis, mas que fazem parte da felicidade, da rotina dela. Então, a gente também não quer torturar ninguém por muito tempo, não. A gente quer que a pessoa engravide, né? E que fique tudo bem. É um sofrimento,
também, né? Assim, Mas assim, não é você para sabe, alimentação ser o peso. geralmente, às vezes é um sofrimento, mas depois desses 3 meses a pessoa se sente até melhor, desinflamada. Doutor, eu nem sabia Sim. que eu conseguia dormir assim, que eu conseguia ficar desinchado. Eu era tão inchado e não sabia. Então, assim, sempre no início de cada processo vem o sofrimento. Depois você paga a conta, né? Ou com desconto ou com juros. Aí depende do comportamento no processo, né? Mas a Pensando em conta chega. qualidade de vida, pensando em qualidade de vida mesmo, né? Para sempre, para a vida. Não, pois é, assim, eu já estou há 2 anos sem beber refrigerante, nada gaseificado, exceto água com gás, né? Uhum. Então, eu já estou há 2 anos, né, nesse processo, assim, isso é vida, né? Isso é Sim. vida. Então, eu sou suspeito para falar disso. Relacionado às fases da FIV, tem algum alimento, alguma coisa específica que você sugere? Uhum. Tá. Bom, aí pensando então, né? Pensando aí na fase da coleta que a gente quer, então, esse óleo aí, né, de qualidade, esse bom desenvolvimento aí. Assim, no geral, né, assim, nas duas fases vai ser aquele padrão que eu vou tentar seguir mais da alimentação, esses cuidados mais específicos. Então, pensando já na suplementação, eu gosto de especificar por fase. Então, assim, nessa primeira fase, né, a gente vai buscar mais antioxidantes, principalmente. Então, vitamina C, vitamina E, o NAC, né? A coenzima Q10 também ótima ali para essa divisão celular também. Então, a gente vai entrar mais com esses nutrientes específicos, bem para antioxidante, para a qualidade desse embrião. O ferro é muito importante também, pensando se essa paciente, né, principalmente tem uma deficiência de ferro, porque o ferro ele está muito relacionado aí ao fluxo sanguíneo. Então, se eu tenho um melhor fluxo, tá chegando mais nutrientes para esses ovários. Então, assim, eu preciso ter os nutrientes nesse sangue, né? E esse sangue precisa regar ali esses ovários, então, para a gente ter uma boa qualidade desses folículos. Então, se tem uma deficiência de ferro, a gente precisa de ferro. Na maioria das vezes, a mulher tem ali uma baixa ali de ferritina, na maioria das vezes. Pode ser que não, mas aí dependendo, entra com ferro oral, vê a necessidade de um ferro venoso, dependendo de como tiver essa ferritina também, antes, né, ali do procedimento. A vitamina D também é muito importante ali para esse desenvolvimento do embrião. Depois também ali para a fase de transferência, então para a gente ter uma boa receptividade endometrial, a vitamina D vai ser importante. A vitamina B12 eu gosto bastante, porque a gente muitas vezes pensa assim, na divisão celular, na metilação de DNA, a gente pensa muito no ácido fólico, no metilfolato, mas a vitamina B12 tem um papel, né? Age em conjunto com o metilfolato. E já peguei exame de sangue assim, de vitamina B12 180, 200, e nada da pessoa está suplementando. Então, assim, eu acho um nutriente importante para a gente ter atenção também nessa fase de coleta. Para coleta. Tem a geleia real, que eu gosto também para melhorar esse recrutamento folicular, mas, né, lembrando assim, eu penso uma Q10, mais esses nutrientes assim. E aí, pensando na fase de transferência, eu preciso cuidar muito desse endométrio, né? Então, assim, uma boa vascularização uterina, essa boa receptividade endometrial, esse espessamento. E aí entra alguns nutrientes também específicos. Então, eu gosto da arginina para melhorar essa vascularização. Tem a L-carnitina também, que ela pode ser utilizada. A vitamina D também continua, né, nesse cuidado ali também. Pensando também, agora esqueci, agora eu lembrei. Um nutriente também que eu acho muito importante, tanto para a fase ali da coleta, como para a fase da transferência, mas principalmente para a coleta, é o cálcio. Então, o cálcio ele ajuda muito nesse desenvolvimento também do folículo, do amadurecimento, né, desse folículo, para a ovulação também. Então, para a eclosão ali do folículo, né, eu preciso de cálcio. E muitas vezes é um nutriente deficiente na alimentação das pessoas, né, principalmente assim, muitas mulheres acabam não consumindo, por exemplo, lácteos, cortam os lácteos da vida, por algum motivo, assim, às vezes não tem intolerância, às vezes não tem alergia à proteína, às vezes não sente sintoma nenhum quando consome, mas retira da alimentação. Então, acaba retirando e não acrescenta outros alimentos ricos em cálcio. Então, uma coisa é você retirar, mas acrescentar outras fontes alimentares, né? Mas acaba ficando deficiente mesmo em cálcio. Então, assim, outras fontes de cálcio seria o gergelim, seria sardinhas, vegetais verdes escuros. Então, a gente
precisa ter todos esses alimentos, fontes de cálcio, na dieta. Isso é muito importante, porque às vezes a gente tem uma mulher que tá com uma baixa qualidade ali desses folículos por conta de uma deficiência de cálcio. E é um nutriente, assim, muito comum de estar deficiente por conta disso, porque as mulheres, né, estão tirando muito dos lácteos aí da alimentação e não acrescentando outros alimentos. Então, esse nutriente também. O zinco é interessante também para a gente ver esse amadurecimento também. E aí, pensando então na receptividade ali endometrial, na parte da transferência, a arginina, a L-carnitina, a vitamina D também, que aumenta essa taxa de implantação. Eu gosto muito do inhame, pensando na espessura desse endométrio também, então acrescentar ali na alimentação. E o suco, né? O suco da fertilidade, digamos assim, que seria, né, o abacaxi, melancia, principalmente aquela parte branquinha da melancia, que é rica em citrulina, que ajuda muito nessa vascularização. O abacaxi também vai ajudar muito nessa vascularização. A beterraba, que também vai ter essa ação vasodilatadora, então pensando também nessa vascularização uterina e esse cuidado do endométrio. E o gengibre, também além de ser, né, ali ter uma ação antioxidante, também vai ajudar nessa vascularização. Então é o suco assim que eu passo para a maioria das minhas pacientes quando elas vão fazer aí a transferência. E é um suco também, na verdade, que muitas vezes eu utilizo até no início da gestação, pós-transferência ali, quando, né, tenho positivo, em alguns momentos eu mantenho, porque como eu vou cuidar dessa vascularização, eu vou cuidar dessa placentação também. Então, tendo positivo, muitas vezes eu também mantenho esse suco. Eu anotei até aqui a receita, viu, Thaís? Porque eu vou dar pra Pamela aí, vai que a gente consegue um espontâneo aí, aleatório, depois do Anfif, né? Sim, então, todo dia depois do almoço, assim, vai ter um suquinho da fertilidade, que me parece até gostoso, né? Enfim, é gostoso. Ó, eu acho gostoso. Mas serve pro homem também? Com certeza. Então, fechou. Já falando assim sobre a parte masculina, né? Um dos suplementos que ajudam muito nesse processo de produção de espermatozoides é o zinco, né? Mas existem diversos outros, a própria coenzima Q10, ômega 3, vitamina E, né? São componentes que ajudam bastante a produção dos espermatozoides. A gente vê muita diferença. Então, assim, eu já tive paciente jovem, né? Assim, abaixo de 35 anos, o casal. E aí fizeram uma FIV, resultado bem abaixo do esperado, né, laboratorialmente. Aí o marido resolveu fazer uma segunda FIV, né? A primeira FIV foi comigo, fez uma segunda FIV em outro serviço, resultado também abaixo do esperado. Aí o parceiro fez fragmentação de DNA, deu alterado, né? Fragmentação de DNA espermático. E aí ele conseguiu entender o que ele fazia parte do processo, né, de maneira mais incisiva. Fez um acompanhamento nutricional rigoroso, né, melhorou a fragmentação, fez a terceira FIV, melhor resultado da história, 3 embriões euploides aí, talvez, né, para conseguir uma primeira gravidez e futura sem precisar passar pelo processo de novo. Então, a gente precisa muito desse componente masculino, né, fortalecido, porque isso impacta nas chances de gravidez. Eu consigo ver, né, a evolução laboratorial, mas às vezes na tentativa espontânea isso não é necessariamente visível aos olhos das pessoas, né? Acaba sendo a base da crença social. E assim, o espermatozoide ele é produzido a cada 3 meses, a cada 90 dias, então ele é muito mais susceptível a essas alterações exógenas. Né? Então, assim, foi um período que teve festa de casamento, teve isso, teve aquilo, então acabou tendo um consumo excessivo, uma ingesta excessiva de bebida alcoólica, ou foi algum período de viagem e acabou chutando balde, saiu muito da dieta. Aquela produção do espermatozoide, ela tende a sofrer mais com essa influência, com essa agressão pontual. Então, algo que é muito importante é o cuidado dos espermatozoides no processo. Se você quiser falar um pouquinho aí da parte masculina, Thaís, pode falar. E depois eu vou falar um pouquinho sobre inteligência artificial, que é uma novidade pra gente. Legal. Só para comentar também da fertilidade masculina, assim, a gente pensar também, né, nessa alimentação, igual eu falei, a parte de nutrientes também, então, bastante antioxidantes.
E pensar muito também, tanto igual a gente pensa na mulher, no homem também, que impacta muito ali na contagem, né, às vezes de espermatozoide, a contaminação por metais pesados, os disruptores endócrinos, então isso também influencia bastante a qualidade, contagem, né, motilidade aí desses espermatozoides. Então é sempre bom a gente pensar nesses nutrientes, né, que você comentou também, pensar nessa questão esse contato com esses metais pesados e da alimentação. Eu falei do suco, né, e aí pensando para o homem também, algo muito bom ali para consumir é o licopeno, que a gente encontra no tomate. E como a gente consegue, né, ter uma boa absorção dele por exemplo, assando o tomate, fazendo um molho de tomate, e ajuda muito, principalmente aí na motilidade do espermatozoide. Então é algo assim também para fazer parte, né, da saúde masculina e para a saúde reprodutiva masculina. Bem interessante, mas assim, e me veio na cabeça essa questão da inteligência artificial, porque é algo recente que a gente está utilizando e eu estou notando a diferença muito grande no acompanhamento das pacientes que fazem fertilização in vitro, né? Tem uma ferramenta que ela estima a qualidade dos óvulos, né? Para congelamento de óvulos, o Violet. Para pacientes que vão fazer fertilização in vitro, que vão formar embrião, a gente utiliza o Magenta. O que o Violet faz? Né? Assim, quando a gente pensa em congelamento de óvulo geral, o que uma mulher quer quando ela vai fazer congelamento de óvulos? Ela não quer só congelar óvulos, ela quer guardar uma chance real de gravidez para o futuro. E a gente tem 2 parâmetros que estimam a qualidade, né? E que estimam a segurança tradicionalmente: a idade da mulher e o número de óvulos congelados. Mas o que a gente vê na prática? A gente vê que mesmo 2 mulheres que têm 35 anos e que tenham cada uma delas 10 óvulos congelados, a qualidade desses óvulos é diferente, né? Ela é diferente. Como é que você individualiza isso? Aí vem o Violet, porque através da inteligência artificial, ele estima o potencial que aqueles óvulos têm em formar embrião no futuro. Então, às vezes, a paciente A tem 80% de chance de formar 4 embriões dentro desses 10 óvulos. E a paciente B tem 20% de chance de formar 4 embriões, né, quando for utilizar lá na frente. Isso traz uma segurança maior porque essa paciente B sabe que para ela ter uma chance maior no futuro, provavelmente ela vai precisar fazer outra captação. Isso evita ter surpresas indesejadas no futuro. E quando a gente parte, né, para a FIV, para a formação do embrião, a lógica é mais ou menos a mesma. A gente não dá um percentual de chance que vai formar embrião no futuro, até porque o embrião ele vai ser formado, mas um score, uma nota de 0 a 10 para cada óvulo. E qual é o interessante disso? A gente antes, quando tinha uma evolução laboratorial abaixo do esperado, o sentimento de que a culpa disso geralmente era projetada na mulher, né? Porque a mulher já carrega a culpa social da infertilidade. E hoje, com essa ferramenta, às vezes a gente vê óvulos com excelentes scores e formando pouco embrião. A culpa está em quem? Né? Provavelmente no espermatozoide. Então isso traz mais clareza ao processo. Né, a gente consegue ter respostas. Por exemplo, tem um casal, né, de pacientes, mulher próximo dos 40 anos, o marido próximo dos 35 anos. Existe um fator masculino importante e existe o contexto da idade da mulher. Fizeram 2 tratamentos com um número baixíssimo de embriões formados, mesmo tendo 10 a 12 óvulos maduros em cada tratamento. A culpa está em quem? A maioria das pessoas sabem que pode ter um componente masculino, mas existe uma tendência natural a projetar a culpa na mulher de quase 40 anos, né, por uma questão da idade. E aí o que se pensa em tratamento quando se tem essa projeção de pensamento? Óvulos doados, porque se ela não está conseguindo produzir óvulos em quantidade e qualidade suficiente para formar embrião, a ovorecepção, que é ter óvulos de uma paciente jovem, de 30, 32 anos, é uma maneira de corrigir essa qualidade. Mas e se essa ferramenta de score falar para a gente que os óvulos dela têm um bom potencial de formar embrião? Talvez o que precisa ser substituído não é o óvulo, né? E a gente comece a pensar em algo no contexto de sêmen de doador,
porque é algo que hoje é restrito àqueles casos em que o homem não tem espermatozoides, né? E não necessariamente quando a qualidade do espermatozoide é ruim e não é passível de melhoria mesmo, né, utilizando todas as ferramentas disponíveis. Então, essa inteligência artificial, ela tem mostrado para a gente, né, tem trazido respostas ao processo e tem trazido clareza para os pacientes, transparência para os pacientes, que eu acho que é o mais importante nesse processo como um todo. Alguém perguntou aqui já sobre IA, como funciona a IA, é necessária a realização de coleta. Então, Lidiane, a inteligência artificial, a gente precisaria ter os óvulos, né? Então, assim, não acontece para a gravidez espontânea ainda, né? Eu espero que essa inteligência ela evolua, mas hoje a gente precisa ter os óvulos no laboratório, então são para pacientes que fazem a estimulação ovariana, a coleta dos óvulos, e a gente faz esse processamento no laboratório, tá? Então precisaria da coleta. E assim, não sei se você chegou a pensar, mas não faria sentido, por exemplo, fazer uma coleta só para fazer análise, não. Ou você vai fazer a coleta para congelar óvulos ou para fazer FIV, e aí adicionalmente é feito, né, de rotina. A gente faz de rotina para todos os pacientes, não cobra nada por isso, né? Então, assim, está incluso no tratamento. Então, hoje é uma rotina nossa, porque o nosso objetivo é de fato trazer essa transparência, e eu pessoalmente, particularmente, vejo o sofrimento das mulheres nesse processo, então eu defendo a bandeira da independência reprodutiva feminina. Então, assim, para mim, caiu como uma luva utilizar isso nos tratamentos como um todo. Muito bacana. Thaís, assim, bem legal a live, né? Era para ser uns 40, 50 Foi minutos, ótimo. já passou de 1 hora. Eu vou, né, abrir para deixar aberto para você fazer as considerações finais. Se quiser fazer algum comentário, pode ficar à vontade antes de finalizarmos. Bom, acho que foi ótimo, né? A live, acho que a gente conseguiu trazer aí conteúdo para o pessoal. E eu acho que é muito isso mesmo, né? Trazer essa clareza, trazer informação para o casal, que o casal é para se ajudar. E muito isso que você falou no final, né? Não colocar, acho que não é nem para colocar a culpa nenhum nem em outro, né? São os dois para se ajudarem, para os dois acompanharem, para os dois melhorarem a sua saúde, seja só a saúde reprodutiva, a saúde como um todo mesmo. E que, assim, a gente está aqui para ajudar, né? Para ajudar o casal que está nessa fase aí de tentativas, que está na fase de procurar a reprodução assistida, e que a gente só soma, né? Os profissionais só se somam também nessa fase. Com certeza, né? Assim, meu modelo de acompanhamento é um modelo que foge um pouco ao tradicional do ponto de vista médico, né? Assim, eu não vejo o médico como o centro do cuidado, muito pelo contrário, quem está no centro é o paciente. A gente está com uma equipe ao redor desse paciente, cada um contribuindo com seu conhecimento, com a sua maneira, e eu gosto muito de me comunicar com todos os profissionais, porque eu acho que quando a gente conversa e compartilha os nossos conhecimentos, a gente primeiro evolui, né, como pessoa, segundo a gente consegue oferecer o melhor para os pacientes, que é o nosso objetivo principal, né? O nosso objetivo é fazer com que o nosso paciente tenha uma maior chance de gravidez, de preferência que esse desejo, esse sonho seja consumado com o bebê nos braços ao final do processo, de um bebê saudável, ponto. Então, eu tenho uma visão um pouco diferente dessa parte invasiva, né? Eu acho que a fertilização in vitro é um tratamento que ele não é fácil, né? Ele não, ele envolve, né? Ele demanda muito do casal, mas ao mesmo tempo é uma ferramenta que permite a gente viver algo que é extraordinário, a maternidade, a paternidade. Só quando a gente consegue vivenciar isso, a gente consegue entender a dimensão do significado de um filho, né? E talvez a gente consiga só entender a dimensão disso quando a gente para pensar se é que dá para pensar na ausência deles, né, nas nossas vidas. Então eu fico até emocionado, né, às vezes quando eu falo sobre isso. Então eu acho que a gente tem que vencer nossos medos, vencer as barreiras. Deus deu pra gente conhecimento, sem ele nada funciona, sem ele a FIV não funciona, sem ele a parte nutricional, a acupuntura, o que quer que seja não vai funcionar. Então a gente precisa dele sempre do nosso lado, sempre
para validar o que a gente faz e sempre validando os nossos tratamentos. Foi um prazer enorme, Thaís, estar com você aqui, assim, uma satisfação, uma alegria. Eu acho que os seguidores, as pessoas que assistirem, as pessoas que vão assistir, elas têm muito a ganhar. E estamos juntos nessa aí, né? Estamos juntos nessa luta para fazer com que nossos pacientes eles consigam cada vez mais conquistar seus objetivos. Sim, um abraço. Vamos cuidar desses casais. Com certeza. Um abraço, boa noite e abraço, vamos boa juntos noite. nessa. Tchau, tchau.